Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a receita pública, as categorias, a classificação de receita corrente e receita de capital. Receita pública. Receita pública é toda arrecadação ou recolhimento de bens provenientes de várias fontes ou fatos geradores que formam as disponibilidades financeiras aos cofres públicos e incorporados ao patrimônio do Estado, serve para custear as despesas públicas e os investimentos do Estado. As receitas se classificam em efetivas, quando as entradas aumentam a situação líquida patrimonial da entidade, e não efetiva, quando os recebimentos desses recursos não mudam a situação patrimonial líquida da entidade. As receitas públicas normalmente são divididas em duas categorias, orçamentárias e extra-orçamentárias. Orçamentárias são aquelas previstas no orçamento, são receitas correntes e receitas de capital que são aplicadas respectivamente no custeio e nos investimentos das realizações do governo. Exemplo, a manutenção da máquina administrativa. Extra-orçamentárias são aquelas provenientes de toda e qualquer arrecadação que não esteja prevista no orçamento. Tem caráter transitório nos orçamentos, denominados de recursos de terceiros. Exemplo, fianças, calções, depósitos judiciais, penhores, hipotecas, depósitos em diversas origens, entre outros. Receita corrente e sua classificação: receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferência correntes, outras receitas correntes, receitas orçamentárias e infra-orçamentárias. Receita tributária é aquela obtida através da arrecadação de tributo, imposto, taxas e contribuições de melhoria. Receitas e contribuições refere-se às contribuições de previdência, assistência social, saúde, salário e educação, cotas de contribuições sobre exportação e contribuição de categorias profissionais. Receita patrimonial provém da exploração econômica do patrimônio das instituições, especialmente juros, aluguéis e dividendo. Receita agropecuária decorre da exploração da agricultura e da pecuária, além do beneficiamento dos produtos agropecuários em níveis não industriais. Receita industrial, derivada das atividades industriais, como a extração mineral, transformação, construção, entre outras. Receita de serviço, decorre das atividades de prestação de serviços, de comércio, transporte, comunicação, saúde, etc. Receitas de transferência corrente, constitui-se dos recursos financeiros recebidos de pessoas físicas ou jurídicas e que serão aplicados no atendimento das despesas correntes. Exemplo, ICMS é um dos recursos de origem tributária que o município recebe do Estado, por exemplo. Outras receitas correntes advêm de outras receitas diversas não enquadradas na classificação anterior, como multas, indenizações e etc. Receita de capital. Segundo a Lei 4.320 de 64, receita de capital são as provenientes da realização de operação de crédito, de amortização de empréstimo e financiamento, resultado da alienação de patrimônio e ainda as transferências provenientes vinculada à despesa de capital. Então, a receita de capital se classifica em operações de crédito, são aquelas captadas para suprir os desequilíbrios orçamentários ou para financiar um empreendimento público de origem das operações de créditos interna ou externas. A alienação de bens é relativa à alienação de bens patrimoniais, como ações, títulos, bens, imóveis e imóveis. A amortização de empréstimos é quando a entidade concede o empréstimo, o ingresso proveniente da amortização dessa dívida é caracterizada como receita de capital. Outras receitas de capital refere-se às receitas não classificáveis nas fontes anteriores, como, por exemplo, as indenizações pagas aos municípios e Estado pela extração de recursos naturais. Bom, pessoal, por hora é só. Inscrevam-se, deixem seu joinha, seus comentários e até mais. Valeu!